Olá, estamos aqui em mais um episódio do Mãe aos 40 podcast, dessa vez com a Bruna Particelli, que é contabilista de formação, mas ela é criadora e empresária da Nexus, que faz suporte para empresas estrangeiras a se realocarem aqui em Portugal. A Bruna também é mãe e ela veio contar aqui um pouquinho sobre essa experiência que é maravilhosa de criação desse produto, mas também de desafios da maternidade e de uma mãe empreendedora como ela. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Júlia. Eu gostaria que você contasse um pouco primeiro sobre a sua história, né, para contextualizar. Você pode contar com a sua voz mesmo, como você decidiu vir para Portugal e abrir essa empresa. E vamos começar a conversa a partir daí. Tá bom. Bom, então, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo e eu sou uma profissional que eu comecei muito cedo, eu tinha 18 anos, e sempre tive uma formação muito mais em campo, assim, hands-on, do que base teórica. Eu tenho formação, óbvio, me formei em contabilidade no Brasil, mas eu aprendi de verdade trabalhando, né? Eu trabalhava numa firma muito grande de auditoria, depois eu fui trabalhar num negócio do outro lado do balcão. Então, a minha formação sempre foi mais prática, né? Mais vida real, assim. Mas eu tinha o desejo de fazer um tempo de fazer um mestrado em finanças, que é um mestrado que tem aqui na UMIN. E eu tenho uma pequena parte da minha família que é aqui de Portugal também, que já uma prima muito querida que morava aqui, que também tem filha, etc. E no Brasil eu não tinha crianças na família, assim, então era o Manu quando nasceu era o único. E eu tinha esse desejo fazia um bom tempo de vir estudar finanças e tal, porque depois que eu trabalhei dentro da estrutura de finanças como tax, que é a minha especialidade, eu achei muito interessante a visão um pouco mais macro da área de finanças e queria ter um pouco mais de base teórica, assim, porque às vezes, quando você não tem conhecimento teórico, às vezes fica um pouco vendido também, e eu odeio me sentir vendida. Então, eu vim principalmente para fazer o mestrado, porque eu já tinha um modelo de trabalho nessa altura ali, eu já tinha um modelo de trabalho que era praticamente 100% remoto, eu já tinha a minha empresa de consultoria, que começou em 2019, e aí em 2022 eu senti que eu estava com um nível de estabilidade suficiente, né? Acho que perfeito nunca vai estar, mas eu falei, acho que esse passo tem que ser agora. Então, eu me candidatei para a universidade, fui aprovada, programa de mestrado, e aí vim com a ideia de fazer o mestrado, morar aqui, ver se gostava, e continuar trabalhando, porque quem não é herdeiro também tem que continuar fazendo o que gera receita, né? Então, quando vim, era mestrado todo dia, a tarde toda, mais as demandas com o Manu e os 2 cachorros que eu trouxe do Brasil também. E o trabalho. Enfim, o primeiro, o segundo ano ali foi um pouco mais difícil, mas hoje tá tudo rolando, né? Já aconteceu muitas outras coisas, a gente já cresceu o negócio, o escopo, o tamanho do negócio em si, a equipe. E até agora é uma decisão que me parece bem acertada, assim. A gente vive bem aqui, não tenho intenção de mudar para nenhum outro país, nem nada assim. Acho que a nossa vida em Portugal é muito boa. E você veio para cá, o Manu tinha um ano, 1 ano e meio. 1 ano e meio. E você, a gente estava conversando aqui antes, né? A Bruna estava me contando um pouco sobre a história dela. Ela é mãe, o Manu tem a idade da Maria Antônia, ele tem 5 anos, Uhum, né? Ele nasceu na pandemia, então a gente, uhum, apesar de que o Manu nasceu no Brasil, a Maria Antônia nasceu em Portugal, mas estávamos em lockdown na mesma sim, e passamos pelo mesmo estresse sim, de uma gravidez no meio da pandemia, uhum, que foi complexo, né? sim. E me conta um pouquinho sobre esse desafio, Bruna, porque é um desafio múltiplo. Você foi mãe na pandemia, depois você descobriu que o relacionamento que você estava não ia continuar, né? Você cria Uhum. uma Manu sozinha, é mãe solo, e aí depois decidiu com uma criança de 1 ano e meio se mudar para um outro país sozinha. Fala um pouquinho sobre esse desafio, de onde veio a força para fazer tudo isso. Então, acho que força, toda mãe tem uma força interna que tu desconhece até tu virar mãe, né? Então, quando você vira mãe, você descobre ali reservas de energia, de força que você não sabia que existiam, né? E foi óbvio difícil, né?
assustador, de certa forma, né? Acho que o medo, a insegurança, eles são emoções naturais e que a gente tem que se permitir viver, mas que a gente também tem que ter, né, consciência, conseguir racionalizar, conseguir se autoanalisar, né? A terapia ajuda muito nesse processo, né? Sou uma grande entusiasta de terapia, especialmente para mulheres. E o que aconteceu foi que, naquele momento ali, eu já não me via voltando para um modelo de trabalho tradicional, de trabalhar para alguma empresa. Então, já estava com a minha carteira de clientes bem solidificada no primeiro negócio que eu tinha. E eu queria estudar um pouco mais de base teórica de algumas questões, né? Tanto o mestrado em finanças na Universidade do Minho, como algumas outras formações técnicas que, que são mais próximas aqui na Europa, né? Eu vou muito a Viena, que é um centro de referência técnica do produto que a gente vende, assim. E eu pensei, olha, por que não, né? Já tinha esse desejo na mente, assim, no coração há muito tempo. Falei, meu filho tem um aninho e tal, mas sempre vai ter alguma coisa, né? A verdade é que sempre vai ter alguma coisa. Então, é questão de Sempre vai ter algum analisar, desafio. ver os ônus e os bônus que tu está disposto ali a encarar. E para mim foi meio isso, né? Tinha uma certa insegurança se a gente ia se adaptar, tudo, mas assim, acho que fomos muito abençoados, assim, né? A gente tem uma parte da família aqui, nos acolheu muito bem, né? Mas foi desafiador, né? Eu me separei quando o Manu tinha 5 meses, e desde então 100% eu. Infelizmente o pai dele não participa, assim, em nenhum aspecto praticamente. Então isso já foi complexo, né? Você vendo uma gravidez na pandemia que foi, você sabe, foi horrível, horrível, horrível. O próprio processo da pandemia, para mim, foi muito complexo. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, né? Eu era uma pessoa que eu gastava 2.000 calorias ativas todo dia, de repente, se vê trancada dentro de casa. Eu não senti esse sono que as grávidas sentem. Não senti. Pelo contrário, eu comecei a ter problema de insônia. Porque eu era acostumada a ter um dia muito intenso. Sim. Quando a gente ficou trancada dentro de casa, foi enlouquecedor. Em um mês eu já estava enlouquecendo. Quando eu descobri que eu estava grávida, que foi depois de um mês de lockdown, foi bem difícil, assim. E quando, né, eles nasceram, ainda tinha muitas restrições de convivência e tal. Sim. Então, foi difícil, mas encaramos, né? Então, logo depois me tornei mãe solo. E isso foi quando o Manu tinha 5 meses. E quando ele tinha 1 ano, eu estava na altura de fazer a candidatura para o mestrado. Eu falei, cara, eu vou fazer. Se eu passar, depois eu penso se eu vou ou não, né? Não tinha um compromisso. Aí, depois de uns meses lá, que leva tempo de análise, veio a resposta positiva. E eu pensei isso, né? Se não for agora, vai ser quando? Sempre vai ter alguma coisa. Então, me organizei, fui, né? Obviamente tem um recorte aqui, né, de bastante privilégio, de que eu tinha uma boa reserva financeira, eu trabalhava totalmente remoto, não afetaria em nada meu trabalho. Eu sabia só que ia ter o desafio de conseguir conciliar aula, porque é presencial, mestrado, mais uma criança pequena, e o trabalho, porque eu precisava continuar trabalhando, entregando para ter receita, né? E, então, eu sabia que teria esse desafio, mas, assim, no começo da carreira, na minha área, a gente, sei lá, vira à noite fazendo tanta coisa, né? Você vai deixar de virar à noite porque você está correndo atrás dos seus sonhos, seja estudando ou até criando uma criança pequena, né? Então, Você foi mãe com quantos anos, Bruna? Você é nova, que eu sei. sim, eu fui mãe com 31. Ah, então, essa também tem uma diferença. Que bom que você foi mãe nova para ter todo esse gasto para fazer isso, que a mãe de 40 e pouco já fica mais com Eu já tô sono. sentindo, eu tô chegando nos 40, assim, eu sinto que a energia ela vai baixando. Tanto que às vezes eu penso em ter mais um. Porque eu queria que meu filho conhecesse o amor de irmão, eu tenho Sim. irmãs e eu acho que é uma experiência humana, assim como a maternidade, a experiência de ter irmãos é muito incrível. Você tem irmãos, então? Eu tenho 2 irmãs mais novas que eu e a gente tem um vínculo muito forte. E eu queria que o Manu tivesse a experiência de ter irmãos, porque eu acho que é uma experiência humana muito boa, assim como ter a oportunidade de ser mãe. Mas eu amo bebês, eu vejo bebê pequeno, eu acho muito fofinho, o que é muito curioso, porque eu antes de engravidar era uma pessoa que odiava criança, entendeu? Eu chegava no restaurante e dizia assim, eu queria uma mesa longe daquelas crianças. E hoje eu acho isso vergonhoso de se dizer em voz alta, né? Mas eu era essa pessoa, não tinha esse nível de consciência. Olha, Bruna, mas não é nem que a gente não... Eu também fazia isso, mas não é nem que você não gostava da criança. A pessoa que não tem criança, não acho que nem se relaciona com aquilo, né? Falta uma percepção. Tá assim, longe, a gente esquece da criança interior, né? E eu acho que a gente resgata isso um pouco quando é mãe, né? Exatamente. E conta um pouquinho, então, sobre o Manu, essa experiência de ser mãe, desafiadora.
Sim. Ele é uma criança incrível, né? Toda mãe que vem aqui deve falar isso, né? Meu filho é incrível. Mas enfim, ele é uma criança incrível, assim, né? O início da infância dele, dessa primeira infância dele, ele tem 5 anos, né? Tá nessa fase final da primeira infância. O início também foi bem desafiador, porque a gente se mudou pra cá em 22, quando ele tinha 1 ano e meio. A gente chegou aqui no verão. E 6 meses depois eu fui fazer a primeira viagem pro Brasil. Sim. Na verdade, quando eu me mudei, eu tinha uma intenção na cabeça de tentar viver 6 meses aqui, 6 meses lá. Sim. Porque eu, querendo ou não, sinto falta das pessoas e tudo mais. E quando a gente foi a primeira vez, depois de 6 meses, eu vou. Antes eu até ia mais pro Brasil, 2, 3 vezes por ano, assim. Tenho ido cada vez menos, mas tenho que ir ocasionalmente a trabalho. E sempre que possível, quero levar o Manu comigo, para ele ter a oportunidade de ver a tia e as pessoas, etc. E quando a gente foi essa primeira vez, depois que a gente chegou, fazia 6 meses, só que a gente estava aqui, né? Então a gente mal tinha terminado de desencaixotar a mudança, né? A gente chegou lá e era aniversário dele também, ele faz aniversário no 1º de janeiro, então a gente foi no final do ano, a ideia era fazer a festinha de aniversário dele, né? Eu tinha uma agenda ali de compromissos em dezembro e janeiro, mas a gente ia poder, né, tirar férias também, alguns dias de folga, ver a família e fazer a festinha de aniversário dele lá. E nesta viagem, eu também aproveitei para ele ir na pediatra, dentista, fazer todas as rotinas que aqui a gente não tinha ainda visitado em um profissional. E por ocasião dessa viagem, a gente descobriu que o Manu está no espectro do autismo. Inclusive, no diagnóstico dele, ele foi diagnosticado como nível 2, né, que são 3 níveis do espectro. O nível 1 é o mais leve, mas que, como a gente fala, né, é leve só para quem não convive 24 horas. Mas na ocasião era 2, que era um pouco mais grave, digamos. E aquilo foi um baque, um choque. Eu, assim, sabia pouquíssimo sobre o assunto. Tinha, como muita gente, uma visão um pouco mais estereotipada do que é. Mas mesmo assim, não me passou pela cabeça, por exemplo, voltar ao Brasil. Quer dizer, assim, no começo, no choque, eu pensei, nossa, será que por conta disso acabou esse plano que a gente acabou de começar? Será que a gente volta? Mas na verdade não, eu, né, esfriei a cabeça, conversei com diversos profissionais da área, conversei inclusive com essa minha prima que mora aqui em Portugal, que por acaso ela é psicóloga de crianças. Então, conversei com muitos profissionais, com muitas pessoas, com a minha família, minha mãe, minhas irmãs, e a gente entendeu que aquilo não era o motivo que nos faria voltar. Ia deixar um pouquinho mais difícil do que já era? Ia, né? Mas também eu precisei fazer alguns rearranjos, né? Então, quando a gente voltou dessa viagem, eu tranquei, digamos assim, o mestrado por um ano e pouquinho, porque logo que a gente voltou, a gente já foi atrás. A prioridade daí naquele ano era a gente fazer esse ajuste na nossa vida, que é correr atrás de todas as terapias que ele precisava, né? Ele começou com terapia ABA, que é uma terapia super intensiva, que ela pode chegar a 40 horas por semana. Então, precisava de um nível de dedicação, assim, que não ia dar conta ao mestrado. Eu ia dar conta de cuidar dele e continuar trabalhando. E olha lá, né? Porque é necessário, né? Se tivesse a opção de, nossa, não vou trabalhar, mas quando você empreende também, não é sobre a receita que tu vai ter de ter se tu parar um ano. Porque tu pode ter uma reserva e se virar ali. É a questão que quem não é visto não é lembrado, né? Como você volta depois, né? Que é o problema de muitas mulheres que às vezes assumem integralmente a maternidade e voltam, sei lá, 10 anos depois, que daí os filhos são criados, mas voltando, desafio, né? Eu demorei 3 anos para voltar a trabalhar, não foi fácil, não. E um desafio em muitas questões, talvez a pouca receptibilidade do mercado, a tua própria mente de entender que o mundo está num momento diferente, de se questionar. É tudo de novo, é muito complexo. Você fez muito bem, uma escolha muito acertada, que era a escolha que você podia fazer, né? Mas é muito difícil voltar do zero. Uma pausa de 1 ano, as pessoas a fila já andou, né? Exatamente. Então foi nisso que eu pensei, falei, bom, aumentar um pouquinho aqui o tanto de sacrifício, mas é isso, né? Como eu falei, eu tinha 18, 20 anos ali, eu virava a noite trabalhando uma outra empresa, por que eu não vou fazer isso agora, pensando que isso é a fundação de uma coisa importante no futuro do meu filho e para mim. Para o Manu é importante que eu consiga ter uma carreira com sucesso suficiente para, inclusive financeiramente, conseguir suprir tudo que a gente precisa, todas essas terapias que são caríssimas, etc. Né? Então, me sentia privilegiada até de ter essa opção, porque muita gente, infelizmente, não tem essa opção, né? Então, aí voltamos dessa viagem, aí começamos toda a fase de intervenção terapêutica. Foi um ano que daí basicamente era
trabalho e atender as agendas dele, né? Porque uma parte da terapia era em casa, uma parte era na clínica no Porto, algumas sessões eram externas, então leva e traz super infinito. E eu tinha flexibilidade de agenda, o que é bom, então eu conseguia encaixar o horário, por exemplo, eu tinha reunião com o cliente, eu deixava ele na clínica, ia para um café e logo eu começava a trabalhar. E aí eu conseguia encaixar as agendas com os clientes e ia indo, assim, né? Me custou talvez um pouco de saúde mental e física, sim, sem dúvida. Mas é o que é, como se diz cá em Portugal, né? É o que É o é. que é. Então, o negócio é tu indo. Hoje a gente tá numa fase muito mais tranquila. O Manu tá com 5 anos, então tá completando 3 anos de intervenção ABA e outras terapias complementares que ele faz. E hoje ele é uma criança que a gente fala assim que o espectro dele passa socialmente despercebido, né? Ele teve não uma alta, ele continua fazendo a Sim, terapia, mas sim, a sim, quantidade de horas diminuiu sim, muito, né? sim, Essas horas que já foram 16 horas por semana, hoje sim. elas estão sendo 2 horas por semana. Então já é uma grande coisa. Eu sei que você não é especialista, mas como você trouxe esse assunto, e eu acho que é tão importante que, graças a Deus, hoje as mães têm esse apoio e conseguem descobrir mais cedo que um filho está no espectro. Eu tenho amigas que descobriram só adultos, Sim. né? E tiveram que lidar com aquilo e passaram por sofrimentos, talvez que as pessoas não entendiam, né? Uhum. São adultos funcionais, têm carreiras e tudo, mas passaram por um sofrimento porque estava no espectro e ninguém sabia daquilo. É muito comum que pais de crianças autistas descubram depois que os filhos têm o diagnóstico. Sim, sim, pois, também acontece isso. Exatamente. Essa terapia que eu não conhecia, porque realmente não, isso ajuda que o seu filho tem, então, assim, os sintomas já aliviados, digamos assim, porque desde cedo começou uma coisa cognitiva, talvez. Vou falar aqui no limite do meu Sim, sim, conhecimento, pois né? Que é. é uma mãe que É estuda uma muito, que isso. sempre estudei muito, né? Mas o que acontece, basicamente? A criança dos 2 aos 5 anos é onde eles têm a maior plasticidade cerebral. Sim. Então é o momento que eles conseguem aprender novas competências. Então, quando você tem um diagnóstico muito cedo, como foi o caso do Manu, que a gente teve muita sorte, porque eu não estava nem sequer investigando, eu achava que ele tinha um atraso de fala, porque ele não falava ainda com 2 anos, mas eu achei que era uma coisa física, assim, né, Sim, sim, de sim. terapia da fala, fonoaudiólogo e tal. Quando a gente descobriu, aí eu comecei a pesquisar e vi que a ABA, na verdade, ela não é exatamente uma terapia, ela não é exatamente uma ferramenta, a ABA é uma ciência, que começou nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Tem muita gente que critica, às vezes critica muito baseado no formato com que ela começou, mas basicamente é uma terapia, onde a equipe terapêutica dele ali faz uma intervenção contínua. Por isso que ela é 40 horas semanais, em muitos casos, para quem consegue pagar, porque se custa por hora. Mas ela é uma terapia que ela não é só aquele momento que o terapeuta está ali, não é só na clínica, ou mesmo que ele esteja em casa, né? Então a família, ela precisa aprender muito, realmente, né? E eles conseguem modelar comportamento, né? Por exemplo, assim, o Manu tinha 2 aninhos e ele não falava nada. Ele não apontava também, que é outra característica. Sim. Que eu desconhecia porque, como eu falei, não tinha criança na família, então não tinha referência, sabe? Sim. Então, quando começou a terapia, antes de ir para a parte de fono, de terapia da fala, levou ali acho que uns 6 meses, porque a criança precisa desenvolver intenção comunicativa. Não adianta começar a fazer fono sem ter essa parte da intenção comunicativa. Então, ele aprendeu primeiro a apontar, e aprender literalmente assim, ó, pegar a mãozinha da criança, fechar e apontar. Ela entende que quando ela aponta, a pessoa vai olhar para onde ela está apontando e vai ver o que ela quer. Aí ele depois foi apontar e falar dá. Então, assim, ó, passinhos por passinhos. E aí vão modelando todos os comportamentos, né? Depois que desenvolve a comunicação, ajuda muito. O Manu, por exemplo, ele é verbal, ele, né, aprendeu a falar. É mais desafiador quando a criança está no espectro e ela é não verbal. Sim. Aí existem algumas outras ferramentas, como comunicação ampliada, que a gente fala, que daí usa muito figuras, visuais, enfim, sempre tem forma de conseguir estabelecer essa comunicação. Mas o Manu aprendeu a falar, e aí você vai avançando, porque o que acontece é que assim, ele tinha 2 anos e não tinha várias competências que uma criança de 2 anos tem que ter. E, por exemplo,
a fixar o olhar, que é uma coisa que é muito comum na maior parte dos indivíduos autistas. Como que a gente trabalha isso quando é uma criança pequena? Quando tu tá fazendo brincadeiras e atividades, tu sempre deixar aquilo que tu tá brincando na linha do olhar. Sim. Então, tu, sem Ok, querer, força a ok, criança a tá sempre na linha dos teus ok. olhos. Então, assim, é uma série de estratégias que é só quem tem esse conhecimento, estuda exatamente isso. Não são coisas exatamente difíceis, mas são coisas que tu sozinho, se tu não tem essa formação, Como tu não você. vai descobrir, É, né? Porque a característica da criança no espectro é que ela não consegue necessariamente aprender só por copiar o comportamento de ver alguém fazendo. Ela tem que ter ali um nível de interação. Se trabalha muito com recompensa, do sentido, por exemplo, é muito comum que as crianças autistas tenham um apego muito grande a algum objeto sim, XYZ. O Manu, por exemplo, quando ele teve o diagnóstico, ele sempre tinha que ter qualquer objeto na mão. Podia ser uns bonecos, mas ele tinha que ter alguma coisa na mão. Isso prejudica o desenvolvimento da criança, porque ela deixa de desenvolver habilidades motoras, né? Como é que tu vai aprender a pegar um copo se tu tá sempre com o negócio na mão? sim. Então, elas começam a fazer, tipo assim, algumas atividades para primeiro tirar só de uma mão, tipo, para pegar o joguinho e tal. Ah, passou 2 minutos, pega aqui o teu negócio de novo, para dar aquele conforto. Então, assim, é uma infinidade de estratégias que vai mudando conforme a idade, a capacidade da criança. E, assim, deu sorte que a ciência se desenvolveu tanto esse ponto, assim, né? Que é muito benéfico. Ai, obrigada por ter explicado um pouco isso aqui pra gente, porque realmente era um assunto novo para mim. E porque eu acho que é tão importante, a gente tem falado muito sobre questões de saúde mental que até pouco tempo atrás eram pouco faladas, e a gente traz aqui para poder falar para as outras mães, né? Que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, e ao ouvir uma outra mãe passando Uhum. por algo assim, às vezes dá um alívio tão grande, né, Sim. Bruna? Tipo, ai, gente, afinal é isso, é esse caminho aqui, ou existe uma resposta. Tem Então, possibilidades, é né? por isso que quando eu ouvi a história da Bruna, primeiro que ela já se tornou minha musa aqui de dar conta de tantas coisas, e muito bem. E depois por isso, porque ter um filho especial, né? Porque eu sou neurodivergente também. A gente sabe que as pessoas têm neurodivergência. Eu falo que são especiais porque a gente tem questões que não são visíveis, né? E a gente tem que, enfim, aprender a lidar com isso, porque o mundo não vai entender. Não adianta Sim. querer que o mundo Sim, sim, nos sim. entenda, né? Nós que somos isso, neurodivergentes, e seja no espectro ou tem TDAH, até pouco tempo atrás falava muito pouco sobre isso. Eu tenho tentado trazer essas e outras questões de saúde mental para a gente trocar aqui, porque as mães são as mais sobrecarregadas com Sem isso dúvida, tudo. sem dúvida. Em termos estatísticos, o índice de abandono paterno quando há uma criança neurodivergente, infelizmente, é absurdo. Muito maior do que a média, que já é muito grande. Pois, Mas é importante que a gente, enquanto mulheres, enquanto mães, a gente entenda que sempre vai ter outra mãe numa situação muito similar, né? Que a gente seja sempre rede de apoio, de suporte uma das outras, né? Em vários modelos, né? Às vezes uma palavra bendita na hora certa salva o dia de outra mãe. é exatamente isso, Bruna. E no meio de tudo isso, a Bruna, né, é mãe do Manu, veio, reinventou a carreira depois da maternidade e criou. São 3 empresas que você tem. Sim. Fala um pouquinho sobre o trabalho nessas 3 empresas diferentes. Tá, então, a primeira empresa, o primeiro negócio que eu tive foi 100% conectado com a minha experiência profissional até aquele momento, que nasceu em 2019, e é a Particelli Co, que leva meu nome, onde a gente atende empresas muito grandes, né, empresas em referência no Brasil, assim, empresas, muitas delas listadas, em temas muito específicos de international tax, de transfer pricing, coisas muito nichadas e muito específicas, né? Hoje a gente tem uma carteira de clientes super estável, a gente vem crescendo a todo ano, assim, mas a gente tem o legado, todos os clientes que começaram com a gente são clientes que a gente mantém até hoje na carteira em todos esses anos. Então esse foi o primeiro negócio, e é um negócio que eu sou sentimentalmente conectada, assim, porque é um desafio intelectual muito grande, são coisas complexas, específicas, tal, mas que eu gosto muito de trabalhar, de estudar constantemente, etc. Então esse é um negócio que foi o primeiro que existiu.
E ali em 2023, que eu já estava morando aqui, começou a surgir uma demanda orgânica, assim, como eu morava em Portugal, às vezes alguns amigos, colegas de trabalho, assim, ex-colegas de trabalho, me diziam assim, ah, Bruno, eu tenho uma pessoa que eu conheço aqui, me perguntou, ele tá querendo expandir para Portugal, não sei o quê. E aí né, comecei a atender essas pessoas no sentido, olha, nossa empresa não faz exatamente isso, mas deixa eu entender o que precisa, que às vezes eu tô aqui, eu consigo te ajudar com alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito disponível, assim, muito acessível. Quem vem falar comigo, eu sempre consigo arrumar um tempo e, né, falar com a pessoa, se eu puder ajudar. Já fui muito ajudada na vida, eu faço questão de retribuir ao universo. E aí, nisso, surgiram ali alguns primeiros clientes com esse perfil, até que no momento eu olhei para o mercado e falei, vejo aqui um oceano azul. Porque o que acontece? Inclusive, quando eu vim, eu abri um Tax ID, um CNPJ aqui também, porque eu tinha alguns clientes dessa carteira da primeira empresa, que são clientes mais internacionais, que preferiam faturar por Portugal e não pelo Brasil. Então, abri basicamente para isso esse Tax ID. E eu tinha muita dificuldade com o escritório de contabilidade que me atendia, uma dificuldade de comunicação no sentido de fluência comunicacional, assim, ou seja, também falavam português as pessoas, a gente também fala português, ou brasileiro, como algumas pessoas falam, mas tem ali uma fricção cultural que tinha um impacto técnico que não me agradava, sabe? Porque, como eu falei, eu odeio me sentir vendida. Então, quando eu vim para cá, não conhecia o sistema doméstico tributário de Portugal, hoje conheço muito mais. E aí eu precisava contar com o apoio do contador, e às vezes eu fazia perguntas que nunca me deixavam confortável. Não tinha uma resposta assim, olha, isso é certo ou isso é errado, ou então, porque na área tributária também essa resposta às vezes ela simplesmente não existe, mas alguém que pudesse me dizer assim, olha, a lei fala isso, o risco é esse, na prática esse risco se concretiza geralmente nesse formato, a nossa experiência com clientes similares é essa. Eu não tinha esse tipo de atendimento, sabe? Que é um atendimento que ele ultrapassa o conhecimento técnico tributário, é um conhecimento de negócio. Sim. E eu sentia falta disso, então isso já me irritava um pouco. E aí começou a vir essa demanda desses clientes, e aí eu pensei, cara, eu acho que faria muito sentido abrir um escritório contábil aqui. Só que para isso eu ia precisar de uma equipe, que até então eu trabalhava muito sozinha, praticamente, assim, né? Eventualmente, dependendo do projeto, eu às vezes subcontratava por um certo tempo um apoio ali de alguém sênior, mas a empresa era muito a Bruna, assim, nos primeiros anos. E aí, quando eu tive essa ideia, também casou com a questão que, eu penso em realmente passar mais anos da minha vida aqui, então não posso ter receita só em real, eu preciso ter receita em euro. E eu olhei para o mercado e vi um mercado enorme com uma dor que não estava sendo atendida. Porque assim como eu tinha essa dificuldade, aí você imagina quando alguém que é russo, assim, vem para cá e tem que falar com um contabilista com um perfil super português, assim, e não tô falando que o trabalho dos contabilistas portugueses é ruim. O que eu tô dizendo é que existe uma diferença cultural muito grande, especialmente na comunicação. Sim. E como eu também trabalho muito mais na área de international tax, eu também tenho e eu sou empreendedora, eu tenho facilidade de entender o que essas pessoas estão procurando, né? E elas procuram coisas muito diversas, não tem um perfil único ali que tu tem um produto, um pack de prateleira para entregar. Então eu pensei, olha, eu vou investir nisso. E aí nessa altura eu também já precisava ampliar a equipe da parte de Helicô, porque a gente também, thanks God, estava com muita demanda, assim. E aí a gente precisava de um espaço para trabalhar, porque daí eu contratei a primeira consultora aqui, até antes de nascer a Nexus, formalmente eu contratei uma primeira consultora para me ajudar na parte de Helicô. E a gente começou a olhar a sala, enquanto isso estava trabalhando em café, assim, mas super ruim, né? E comecei a olhar a sala, não achava o que eu queria, tal, porque as salas aqui em Braga, que é onde eu queria ficar, eram muito caras e com pouca iluminação, pouca ventilação, assim, né, as da região central, assim. Aí eu falei assim, e se eu mudar o perfil, o perfil do imóvel, em vez de procurar uma sala para a minha equipe, que eu queria, sei lá, uma sala de 80 metros para ali acomodar, né, 5, 6 pessoas, que seria da minha equipe, que era a projeção que eu tinha, se em vez de eu pegar uma sala só pra gente, eu pegar um espaço maior, e aí eu subloco num modelo de coworking, assim, esse espaço excedente que a gente não vai usar. Porque eu sou muito exigente com muitas coisas da vida, eu diria. Mas, inclusive, sobre ter uma qualidade no ambiente de trabalho. Assim, nossa, tipo, né, a gente trabalha muitas horas por dia, para mim é inadmissível por um colaborador, e inclusive eu mesmo trabalhar num ambiente que ele não é muito bom para eu passar 8, 10, 12 horas por estar lá dentro.
E aí eu mudei esse perfil e aí achei um imóvel maior, um imóvel que era um banco antigamente, né, que tem 220 metros, só que ele estava destruído, então ele ainda precisou de uma obra, que eu acho que eu subestimei ali a complexidade da obra, como muita gente faz. Mas enfim, mas foi uma excelente escolha, assim. E a gente fez isso, a gente abriu o Nexus Coworking. Daí, nesse momento, a gente inaugurou o Nexus Coworking, né? A gente teve ali uns 5 meses de obra, 5, 6 meses de obra. E aí inaugurou o espaço, que era o Nexus Coworking. Então tinha uma sala para mim, tinha uma sala para minha equipe, uma sala grande. E a gente sublocou os outros espaços e foi legal porque a gente escolheu assim, né, empresas parceiras que têm algumas sinergias com o que a gente faz e ter um ambiente bacana de trabalho, né? Então a gente tem um escritório lindo, Lindo mesmo, que eu tive lá. super equipado, tem tudo. Inclusive, a gente também está criando o primeiro estúdio de podcast de Braga. Em um mês deve estar pronto, mais ou menos, a obra ali, a instalação dos equipamentos. E temos esse espaço. O coworking em si, ele não me demanda tanto, porque eu tenho uma pessoa que trabalha ali no administrativo que assume toda essa demanda, assim, né? Que é a sua mãe? Que é a minha mãe. Que ainda bem, ó, mais uma novidade, sim. Ela conseguiu trazer a mãe. Sim, eu trouxe a Dona Leia já desde o começo, ela sempre me apoiou nas demandas administrativas, que é basicamente emitir nota, cobrar cliente, fazer conciliação bancária, essas coisas assim. Só que o negócio foi crescendo e essa demanda administrativa também foi crescendo. Então, eu trouxe ela aqui, ela absorve essa demanda da gestão do coworking e é minha assistente executiva pessoal 24 horas por dia, praticamente, né? Enfim, é ela que cuida da minha agenda, que consegue ver ali se eu tenho ou não tenho disponibilidade para alguma coisa, e corre atrás das coisas quando eu preciso viajar, enfim. E aí abrimos o coworking, aí tínhamos espaço para a nossa equipe crescer, aí na sequência já contratamos os contabilistas certificados aqui de Portugal para ter uma equipe mais robusta e fazer acontecer esse negócio nesse mercado que eu estava vendo, que daí é a Nexus Global Business, né? Ou seja, é a parte de Alicon no Brasil com clientes grandes, num segmento muito nichado, muito específico, de International Tax. O Nexus Coworking, que foi um efeito colateral da minha necessidade de ter espaço físico para crescer o meu outro negócio, que é a Nexus Global Business e a Particelli. E aí contratamos a equipe, e aí a Global Business, sim, eu me envolvo bastante, assim como na Particelli também me envolvo tudo. A gente trabalha num modelo que a gente não quer ter 1000 clientes, assim, não é uma escala, né? Na Particelli é muito boutique, assim, a gente roda no máximo 10 projetos de uma vez. E na Nexus a gente também não tem nem intenção de ter, assim, milhares de clientes. A nossa ideia é realmente focar muito nesse público, que é o estrangeiro vivendo em Portugal. Então é a pessoa que quer, às vezes, abrir atividade ou às vezes abrir empresa. A gente tem recebido muita demanda de ONGs, inclusive, se instalando aqui na Europa. Empresas brasileiras que querem começar a vender no mercado europeu e testar o mercado. E aí a gente faz a abertura da empresa, a gente faz todo o serviço contábil e fiscal do mês a mês, que é compliance, é uma obrigação, né, tem que ter, e a gente também faz um serviço de suporte operacional e representação legal, porque a gente tem clientes que não tem ninguém da empresa aqui, então a pessoa toca o negócio, toda a parte comercial lá do Brasil, e a gente aqui resolve tudo o que ela precisar, né, tipo relacionamento com o banco, com as finanças, segurança social, com companhia telefônica, porque, né, empresa que se estabelece aqui tem que ter uma linha em Portugal, enfim, a gente faz todo esse serviço, assim. Então, sim, são 3 coisas. O coworking me demanda menos, mas os outros 2 me demandam bastante, mas eu tô achando incrível, assim, eu me vejo cada vez... Eu sou uma pessoa muito técnica, um perfil muito técnico, muito exigente também com essa qualidade técnica de entrega, mas que tenho cada vez mais me visto como empresária. E é curioso porque é uma coisa que lá no começo, antes de eu abrir a primeira empresa, eu não me via de forma nenhuma como empresária. Eu falava para minha psicóloga que eu não sabia vender. Eu saí da KPMG porque eu não sabia vender. Porque quando se torna gerente, tua meta é só comercial. Mas em algum momento eu comecei a entender que, na verdade, a venda, a parte comercial, ela é muito mais tu entender uma dor que existe no mercado e empacotar ali o teu produto, serviço para atender aquilo, né? E que excelente vendedora e empresária você está se mostrar, hein, Sim, Bruna? até eu estou surpresa. Até eu estou surpresa. Muito bem. É a jornada da maturidade, né? A gente vai crescendo, né?
evoluindo. Muito bem, muito obrigada, Bruna. Nada. Obrigada por ter vindo Obrigada compartilhar. pelo convite. Mas não, primeiro eu quero perguntar uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, porque já que falamos muito do universo feminino, tem muitas mulheres que são suas clientes. Conta um pouco aqui pra gente. Você trabalha com muitas mulheres? Sim, no mundo corporativo, que é um mundo que a Particelli principalmente atua, tem muitas mulheres, cada vez em cargos mais altos, mas infelizmente ainda bem lá na pontinha da pirâmide não tem tanto, mas eu trabalho com muitas mulheres incríveis. Eu vejo que as mulheres têm um diferencial de entrega muito grande, assim, enquanto estão envolvidos nos projetos, sabe? Eu acho que a gente é muito resolutiva, principalmente depois que a gente vira mãe. Porque tu não dá pra tu ficar enrolando, tu não tem tempo, entendeu? Não dá pra ficar perdendo tempo. Então, tu realmente consegue focar e ser mais assertivo, mais produtivo, tomar as decisões que têm que ser tomadas para que as coisas caminhem, assim, né? Se desenrolem. Então, eu acho incrível trabalhar com mulheres. E mesmo na Nexus, quando a gente recebe empresárias querendo vir para Portugal, assim, eu também acho excelente, assim, acho incrível. Porque eu até vejo que a Europa, assim, é um pouco mais conservadora do que o Brasil. No Brasil, até pela realidade social geral do país, a gente vê as mulheres tendo que se reinventar, muitas vezes até por falta de opção, assim, entendeu? E aqui eu acho que existe uma vulnerabilidade social menos intensa do que na América Latina, mas existe um pouquinho mais de conservadorismo. Então, as mulheres, acho que elas se questionam mais, têm mais receio. Mas aí, quando eu vejo mulheres, tipo, não, eu quero expandir meu negócio, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quando eu vejo tantas mulheres expatriadas, estrangeiras, vivendo aqui, abrindo suas empresas, sabe? Pessoas, assim, às vezes deixando carreiras executivas, empresas de super prestígio, assim, né? Eu saí do Google, eu saí de diversas empresas para investir num negócio, eu acho incrível. E nesse sentido, você acha até que nós mulheres somos mais corajosas do que os homens mesmo falando aqui de Europa, porque sim, acho que na Europa é mais tradicional, não avesso a risco, tanto culturalmente quanto nos negócios, né? Sim. É um perfil mais conservador como um todo, né? Isso. Eu acho que a mulher, ela sempre, depois que tu tem um mínimo de autoconhecimento, que geralmente vem junto com a maturidade. Se tu fizer terapia, vem bem mais rápido. Depois que tu consegue ter esse autoconhecimento que te ajuda a lidar, principalmente com a síndrome de impostor, assim, porque ela dificilmente ela te abandona, mas ela tá sempre ali, né? Mas que tu aprende a lidar com isso, tu consegue se ver como muito capaz, assim. Você consegue racionalizar bem as coisas, assim. Porque eu acho que quando mulheres tomam um risco, especialmente se for mãe, não é um risco, ai, nossa, vou fazer isso aqui na loucura, sei lá o que vai dar, não. As mulheres se preparam muito bem, elas calculam, elas botam no papel, elas falam com diversas pessoas, têm diversas visões. Então, eu acho que elas vêm muito mais preparadas e normalmente têm muito sucesso nos negócios, né? Inclusive, se tu olhar bases estatísticas, assim, em termos de empreendedorismo mesmo, mulheres costumam entregar muito. Bruna, se deixasse eu ia continuar aqui conversando a tarde toda com ela. Mais uma que vai para o nosso café, viu? Querem conhecer a Bruna? Sigam o Instagram dela, o da Nexus, para acompanhar aqui o trabalho da Bruna. E adorei conversar com você. Você é uma empreendedora, é um exemplo para todas nós, e mãe e mulher também. E principalmente porque quando ela falou aqui, eu gosto de ajudar as pessoas, porque já fui muito ajudada, eu senti essa energia. É o que eu falo aqui sempre, Bruna. É isso que a gente tem que transmitir umas para as outras, e é para isso que eu também criei esse canal, para ajudarmos umas às outras, e é com isso que vem as boas energias. Eu concordo plenamente com você. Obrigada por ter vindo aqui trazer todas essas mensagens maravilhosas, e obrigada mesmo. Obrigada, Júlia, pelo convite. Adorei.